Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre algumas situações que às vezes acontecem, como eu já citei algumas vezes, várias vezes, que eu já fui membro de algumas organizações religiosas, mas em pelo menos uma delas se ensina que uma vez que você sai desta determinada organização religiosa, todos os membros são proibidos de falar com você. Inclusive a sua família que for membro dessa organização, os que não moram na sua casa, são também orientados a só falar com você assuntos extremamente essenciais. Se um filho seu, uma filha sua, né, se você tiver filho ou filha que for casar, e o casamento for, por exemplo, lá no local de adoração, você não é convidado. Você pode até talvez ir, porque o local, né, ninguém pode te proibir de entrar porque é um local público, senão eles vão perder, né, vão ter que pagar impostos, porque aí deixa de ser uma organização sem fins lucrativos, passa a ser uma organização vista fechada, é fechada, mas é vista na sociedade como uma organização religiosa, então ela vai começar a ser mal vista, vai ter que pagar impostos, por causa disso eles têm que abrir ao público. Mas você não é bem-vindo, ninguém vai falar com você lá, você não vai poder entrar com a noiva, se você for o pai da noiva, você não vai poder entrar com ela para entregá-la ao noivo. Se tiver uma festa de casamento, uma recepção, você também não é convidado. Se você for pai, se você for mãe, se você for irmão, se você for parente de um dos noivos, você não vai ser convidado, você não vai ser bem-vindo. Se você for convidado, todos os membros da organização são orientados a não ir. Porque caso algum deles desobedeça e vai, e você estiver lá, eles vão sofrer punições dentro da organização, correndo o risco de também serem expulsos. É só para você ter uma noção. Aí eu pergunto para você, aqueles todos que eram meus amigos, por que eles não falam mais comigo? Por que os meus antigos amigos de mais de 30 anos de amizade, 20 e poucos anos de amizade, pessoas que eu conheço desde a juventude, desde a minha juventude, que nós vivemos muitas histórias e muitas aventuras. Por que eles não podem mais falar comigo? Por que eles não falam comigo? Por que quando eu passo pela rua, viram a cara, fingem que não estão me vendo, me bloquearam? Por quê? Por que isso aconteceu? É porque eles decidiram fazer isso? Por que todas as pessoas, membros da organização, que eu conheço muitos, centenas de várias congregações, por que nenhum deles fala comigo? Por quê? Porque eles escolheram fazer isso. Porque eles pegaram a Bíblia, leram as Escrituras, pediram orientação do Pai por meio do Espírito Santo e chegaram à conclusão e decidiram por si mesmos que eles não falariam mais comigo a partir do momento que foi anunciado que eu não sou mais membro desta organização religiosa. É por isso que eles não falam comigo? Bom, se você acha que isso é uma decisão pessoal, se você acha que isso está enquadrado na frase qualquer pessoa tem o direito de escolher falar ou não com o outro, então você está redondamente enganado e equivocado e talvez não conheça absolutamente nada de como funciona uma organização de controle mental. Então vou te contar uma história que você talvez não conheça. Existem regras nesta organização que fogem da compreensão humana que não é membro, de quem não é membro. Até de quem é membro, porque a maioria não conhece mesmo como são as instruções internas mais protegidas do resto dos membros. Por exemplo, existem manuais secretos. Existe um manual dos anciãos. Como eu fui ancião por quase 20 anos, então eu tenho acesso a esse manual. Tive acesso a cartas confidenciais, com instruções que são privilegiadas apenas para os anciãos. E baseado nisso, eles julgam as pessoas para determinar quem vai ser expulso ou quem não vai, através de comitês ou comissões judicativas, comitês de exceção, tribunais de exceção, onde 3, 4 ou 5 anciãos julgam um homem ou uma mulher, uma jovem ou um rapaz, para determinar se eles vão ser expulsos ou não. E ali eles têm que falar sobre assuntos íntimos, sexuais, para esses da dianteira. Então os membros não têm acesso a todas as informações, como alguns tentam fazer parecer que tem. Não tem. Os membros comuns, no geral,
vamos dizer assim, a plebe, tem os plebeus e tem os leigos e os clérigos, né? Os leigos da organização, que é a grande maioria, não tem acesso quase que nenhum a informações realmente relevantes. Eles têm acesso aos assuntos pequenininhos, cotidianos, ao externo, mas ao mais profundo eles não têm. Eles não podem ter, porque é confidencial. E muitas dessas instruções, como por exemplo, se um membro como aconteceu comigo, um parente meu, concunhado, continuou tendo associação comigo, que fui expulso. Eu fui expulso porque eu questionei as diversas doutrinas, como essa, por exemplo, do tratamento a quem sai da organização. Eu questionei, continuo questionando, porque isso não tem cabimento algum, biblicamente falando, é inconstitucional você ostracizar pessoas que simplesmente saíram de uma organização religiosa e colocar todo mundo contra ela. Então, um parente, né, cunhado, continuou tendo associação comigo. A gente vai embora próximo, parente, né, temos sobrinhos ali, todo mundo junto. Foi expulso por associação indevida com um desassociado, que sou eu. Só para você ter uma ideia, que nós temos exemplos vívidos disso. Então eles não falam comigo por quê? Porque eles escolheram isso, porque eles leram nas escrituras e chegaram à conclusão e decidiram por si só não falar comigo? Não. Eles não falam comigo porque a organização, a liderança dessa organização impõe isso como regra e impõe isso com intimidação. A intimidação é, se você falar com aquela pessoa que saiu da organização, você vai ser classificado como igual a ele, merecedor da destruição, porque aqueles que não estão nessa organização, eles chamam de inimigos de Jeová. Quem não está na organização é chamado de inimigo de Jeová. É por isso que um dos líderes que se auto-intitula ungido, chegou a dizer até que os bebês, um bebezinho lindo, aquele bebezinho com aquele olhão te olhando, lindo, sorrindo e babando, é inimigo de Jeová. Sim, um líder deles, são atualmente 9, sediados lá nos Estados Unidos. Um deles, num discurso de um congresso, disse que um bebezinho é inimigo de Jeová. Um outro líder, que eram 10 na época, saiu da liderança, mas chegou a dizer, pegando um palito de fósforo, riscando e soprando, esses são os inimigos de Jeová, eles desaparecerão como a fumaça. E riu. O bebezinho, inimigo de Jeová. Os bebezinhos e aqueles que não são membros da organização, que eles chamam de inimigos de Jeová, desaparecerão como fumaça. E ele riu e disse que estão desejosos de que isso aconteça logo. E toda a assistência riu junto com ele. Então os membros são ameaçados. E é por isso que eu digo, né, assim, eu não tenho mágoa, eu fico triste porque a gente tem amizade, gostaria de estar falando com as pessoas. Mas eles não falam comigo, eles viram a cara, não é porque eles escolheram isso por conta própria, por livre raciocínio, porque dentro desta organização religiosa as pessoas acham que podem ter raciocínio, eles acham que têm liberdade de escolha, eles acreditam, são levados a crer, né, pela manipulação das informações, pela neurolinguística, muito bem elaborada pela liderança, eles são levados a acreditar que eles têm livre escolha, liberdade de escolha, questão de consciência. Eles acham que eles têm consciência. Eles acreditam nisso, como eu também acreditei por muitos anos enquanto fui membro. Eu também achava que a liberdade de escolha, eu sou livre para escolher. Mas não é. A consciência ali é a consciência de atualmente 9 pessoas apenas. A liberdade de consciência é a liberdade de consciência de 9 pessoas. Das 9 sai a autoridade, o comando para todas as outras obedecerem. A livre escolha é a escolha de 9 pessoas que lideram essa organização. Esses 9 escolhem, determinam, colocam as regras e os outros as abraçam. Agora isso aqui é a minha consciência. Se amanhã eles mudarem a regra, eles mudam junto. Agora a minha consciência me permite fazer isso. Aí no outro dia eles mudam a regra e acham que tem que fazer de outra forma. Aí eles dizem, a minha consciência agora me manda fazer isso. A consciência de quem? A consciência de sua liderança, o seu corpo governante.
Então, esses meus queridos amigos que tiveram grandes histórias comigo, muitos momentos agradáveis que nós vivemos, que estão na memória, não falam hoje comigo, me bloquearam. Não foi porque eles leram a Bíblia e decidiram fazer isso. Não foi porque o Espírito Santo os motivou a fazer isso. Foi porque a liderança dessa organização manda que eles façam isso. E ai deles se não obedecerem a esses homens, porque na mente deles eles foram levados a crer que esses homens são a voz de Jesus na terra. Esses homens são os substitutos de Cristo. E que se você não estiver obediente totalmente a esses homens, você jamais vai trilhar o caminho da vida eterna, não importa o quanto você leia a Bíblia. É por isso que eles não falam comigo. Entendeu? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aguardemos os próximos vídeos. Até lá.